Bolsonaro é uma pessoa que, quando fala, qualquer historiador mais atento vai perceber referências nazistas. Não tem erro. Assim, para lá, para cá, tem um subterrâneo nazista que aparece, as referências, os símbolos, os elogios. É disso que a gente está falando. Ora, Bolsonaro se aproxima da bandeira de Israel, dos símbolos de Israel, de judeus no seu próprio governo, e aí ele não pode ser considerado um antissemita. Então tem uma dimensão estética, ideológica, imagética e uma dimensão pragmática. Ele se aproxima dos judeus e de Israel, e aí a ideia de se considerar antissemita e nazista passa a ser mais difícil. Perfeito. Você me ouve agora, professor? Sim. Que bom. O senhor estava falando da visita da Beatrix aqui como um caráter de uma ligação mundial, né, de um movimento mundial. A gente tem assistido nos últimos anos já a bastante situações que se demonstram que há um avanço de fato desses grupos neonazistas, do fascismo, tanto nos Estados Unidos, como organizações e com manifestações, com atos, enfim, eles estão ocupando espaços que antes não se sentiu à vontade por uma rejeição da sociedade. Como é que o senhor olha esses movimentos? Isso, de fato, vem camuflado no Brasil, por exemplo, os encontros entre o Eduardo e a própria deputada Bia Kicis, foi dito como se fosse uma liderança conservadora, que defende a família e tal, que o senhor citou agora. Então, ele vem muito camuflado nessas ideias, mas, na verdade, tem todo esse trajeto fascista, nazista. Como é que o senhor olha isso? Está havendo um avanço, na verdade, né? Está havendo um avanço. Agora está havendo um retrocesso dessas posições do mundo, que é importante a gente localizar, também é importante a gente comemorar vitórias, né? Na Alemanha, por exemplo, as próximas eleições devem varrer esse partido do mapa, tem um avanço interessante da centro-esquerda dos verdes. Nos Estados Unidos, Trump perdeu as eleições. Agora, no Peru, uma tentativa de repaginação de uma extrema-direita foi derrotada. Enfim, o mundo está apontando, né? A Hungria provavelmente vai conseguir um resultado mais positivo do que tem sido alcançado até agora nas próximas eleições. A Polônia elegeu, numa eleição muito disputada, a extrema-direita, mas há que se perceber que, em algum sentido, a extrema-direita tem recebido derrotas nos últimos anos, não é? É claro que a gente não pode entender a extrema-direita e sua ascensão sem passar por uma certa conversão da direita tradicional, da direita liberal, a esses posicionamentos. Isso aconteceu no Brasil de maneira muito clara. Quer dizer, se a gente quiser entender como é que uma figura como Jair Messias Bolsonaro, né, que recebe uma neonazista no seu gabinete, fora da agenda, tá, Dani? Isso aqui é muito importante, fora da agenda. Ele recebeu ela fora da agenda e não como uma atividade oficial. Quem denunciou o encontro foi a própria deputada, né, que botou um post, ou seja, Bolsonaro sabia exatamente do que se tratava, sabia exatamente o que estava fazendo, por isso não publicou na sua agenda. Agora, não dá para a gente entender como é que uma figura como Messias Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil sem entender o posicionamento e as concessões que a direita liberal produziu em relação a isso. Quer dizer, ruptura com valores de democracia, com valores de direitos humanos, com valores de distribuição de renda, uma adoção de uma perspectiva, por assim dizer, conspirativa da história, onde a esquerda, as esquerdas, os feminismos, os movimentos antirracistas são ameaças, não é? Isso acabou levando o Bolsonaro para o poder. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: com esse retrocesso da extrema-direita no mundo, um dos últimos baluartes dessa extrema-direita fedorenta, dessa extrema-direita mal ajambrada, que não come com talheres, porque é uma extrema-direita diferente da francesa, que também é fascista, mas é uma extrema-direita que ainda usa perfume, não é isso? A extrema-direita que veio visitar Bolsonaro é igual a ele. É uma extrema-direita que fede a nazismo. Um dos últimos baluartes dessa extrema-direita é o Brasil. Né? Nós temos um presidente de extrema-direita, um presidente fascista, nós temos os seus filhos bancando um posicionamento, sonhando em ser lideranças da extrema-direita em nível internacional. A derrota de Jair Messias Bolsonaro no Brasil é uma derrota importante da extrema-direita fascista e nazista no mundo. Não é casual que essa deputada veio visitar o Brasil, porque o Brasil é um dos poucos lugares que ainda faz sentido para ela vir.
Porque Jair Messias Bolsonaro não é somente uma liderança de extrema-direita. Jair Messias Bolsonaro é uma liderança que caminha nas sombras da extrema-direita brasileira. A extrema-direita brasileira tem uma personificação, na época da ditadura militar, que tem a ver com generais, a disputa dos generais, não é isso? A ideia de generais entre Geisel, Médici e Silvio Frota, uma noção, assim, um general que é mais radical, a favor de uma repressão mais radical, de tortura, outro que finge que não é, um jogo de cena entre generais. Desse jogo de cena entre generais surge uma certa extrema-direita violenta, né, personificada por Silvio Frota, que acaba produzindo heróis como, por exemplo, o Brilhante Ustra. Bolsonaro não é sequer Brilhante Ustra. Bolsonaro é aquele que tem Brilhante Ustra de herói, aquele que a expectativa que ele tem é ser o Brilhante Ustra. O Brilhante Ustra é um torturador que eventualmente mata pessoas porque o objetivo dele é tirar a informação dessas pessoas. Quando as pessoas morrem por, assim dizer, acidentes de trabalho, alguém tem que tirar os corpos. Bolsonaro é que tira os corpos. O sonho do Bolsonaro é tirar os corpos. Bolsonaro é o miliciano do miliciano. Né? Bolsonaro é o miliciano do miliciano. É o que há de pior na hierarquia militar. É aquele cara que entra para tirar os corpos, para limpar, para tirar o sangue do chão. É um miliciano do miliciano. Como é que o exército brasileiro assume vínculos com uma figura deplorável como Bolsonaro? O exército brasileiro deixou de ser exército. O brasileiro corre o risco de ter a sua honra manchada como nunca antes. Está assumindo apoio a um miliciano que rompe com a hierarquia militar, que rompe com a perspectiva de uma força do Estado, de uma força da República. Bolsonaro sequer republicano é um miliciano, e é um miliciano da pior espécie, é um miliciano que é pego roubando o tempo todo. A pergunta é o que vai acontecer com o exército brasileiro depois disso, porque me parece que nem no pós-ditadura militar a honra do exército pode ficar tão manchada quanto vai ficar no pós-Bolsonaro. É assustador os limites que o exército assumiu ao apoiar uma figura como essa. Tem que perguntar para um general, né? Eu não sou general, mas eu olhando para o vínculo que um exército, uma força do Estado brasileiro tem com o miliciano do miliciano, me assusta. A pergunta também é como é que o exército vai responder aos vínculos cada vez mais claros com o nazismo internacional, um exército que mandou soldados para lutar em Monte Castelo contra o fascismo. Como é que eles vão olhar para o espelho no dia seguinte, se reunindo com uma neta do sucessor de Hitler? É assustador jogar o que há de bom na história do exército brasileiro no lixo. É isso que está sendo feito.